Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a professora Miriam, eu sou professora do segundo ano E da Escola Classe Cerâmica da Bênção. Eu estou aqui para falar sobre uma data muito importante, que é sexta-feira. Sexta-feira nós comemoramos aqui no Brasil o Dia da Consciência Negra. Mas por que, professora? Por que se comemora esse dia? Por que existe esse dia? Não seria interessante a gente ter um dia da consciência humana? Porque todos nós somos humanos? Claro, certíssimo. Todos nós somos humanos, negros, brancos, índios, todos nós somos humanos. Mas nem sempre na nossa história foi assim. Então o Dia da Consciência Negra existe pra gente lembrar o que existiu na nossa história e a gente comemorar também pelo fato da existência da vida de uma pessoa que foi uma pessoa guerreira que lutou pela liberdade de pessoas negras. Vocês já devem ter escutado falar que existia um momento na nossa vida chamado escravidão. O que foi a escravidão? Foi o trabalho forçado e o trabalho onde pessoas negras foram colocadas como inferiores. O que são pessoas inferiores? As pessoas brancas acreditavam que eles estavam em um nível superior. O que é superior? Algo em cima. Eles acreditavam que eles estavam em cima e que as pessoas negras estavam embaixo, que elas eram menos capazes, que elas eram menos inteligentes e que, por isso, elas poderiam ser escravizadas. Então, eles tentaram justificar. O que é tentar justificar? É tentar explicar. Então, eles usaram essas teorias. O que são teorias? Coisas que nem sempre são verdadeiras. Eles pegaram essas teorias inventadas, falsas, que eles fizeram na época, mas que hoje em dia a gente sabe que eram mentirosas, para tentar justificar a escravização das pessoas negras. Então, eles fizeram isso, existiu um período por mais de 300 anos não são 300 dias, por mais de 300 anos existiu a escravidão das pessoas negras aqui no nosso país. Então, o dia 20 de novembro existe pra gente lembrar do nosso líder, do nosso rei, Zumbi de Palmares. Quem foi Zumbi de Palmares? Zumbi de Palmares foi um grande herói porque ele lutou pela liberdade de pessoas negras que viviam presas nas fazendas. Então, ele foi uma pessoa que organizava. O que é um líder? Um líder organiza, um líder administra. Então, ele administrava Palmares. O que era Palmares? Palmares era um quilombo. O que era um quilombo? Os quilombos eram lugares que as pessoas negras iam morar em liberdade. As pessoas negras que conseguiam fugir iam para os quilombos e lá eles viviam a sua cultura, viviam do seu jeito, podiam fazer o que eles queriam, porque eles viviam em liberdade. Então, o quilombo de Palmares, na época da escravidão, foi um dos quilombos mais importantes. Nessa época, o quilombo mais importante que levou muitas pessoas a irem morar em liberdade lá. Então, para o colonizador, as pessoas brancas que escravizavam as pessoas negras, para eles isso não era bom, isso não era vantagem, porque eles estavam perdendo a mão de obra. O que era mão de obra? Os africanos escravizados trabalhavam para eles e não ganhavam nada. Então, eles estavam perdendo essas pessoas para trabalhar para eles. Então, eles não estavam gostando disso. Então, no dia 20 de novembro, os brancos pagaram para uma pessoa ir matar o zumbi. Então, no dia 20 de novembro foi o dia da morte do zumbi. Essa pessoa matou o zumbi de uma forma muito violenta e expôs a cabeça. Enfim, foi uma morte muito violenta. No dia 20 de novembro. E aí a gente lembra nesse dia sobre a importância do zumbi, sobre a importância da força e da resistência dele, e que graças a ele, muitas pessoas negras, ele é um símbolo de luta e de resistência, que graças a ele, muitas pessoas negras puderam ter liberdade nessa época. Juntamente com ele estava Dandara. Dandara era essa mulher linda aqui, maravilhosa, era a esposa de Zumbi e que era também uma guerreira que também lutava juntamente dele para libertar as pessoas negras da escravidão. Então, o 20 de novembro existe, por isso a gente não comemora a morte dele, mas a gente comemora a importância que ele teve para nós, povo preto, povo negro do nosso Brasil. E também é um dia de denunciar. O que é denunciar? É um dia pra gente falar que até hoje as pessoas negras não têm as mesmas oportunidades. Que até hoje as pessoas negras estão nos piores lugares da sociedade, são as pessoas que mais morrem de violência, são as pessoas que mais estão em lugares
de trabalhos que ganham pouco, são as pessoas que, infelizmente, ainda tem poucos líderes negros, poucos gerentes negros, poucos professores negros, tá começando a mudar agora, e existe poucos estudos e pouco entendimento sobre a África. Tem muita gente que acha que a África é um lugar que só tem pobreza, que não é um lugar tão interessante. Então existe uma lei para a gente trabalhar o dia 20 de novembro que fala que as escolas precisam trabalhar isso. Isso não é porque eu gosto de falar sobre, isso é porque é obrigatório falar sobre isso. Então, o dia 20 de novembro é também para a gente falar que a África é o berço da humanidade. O que é o berço da humanidade? Na África, os estudiosos acreditam e concluíram que o primeiro ser humano nasceu na África. E que a África é um continente cheio de países ricos e que é o lugar que existiu reis e rainhas, que existiam reinos na África, se você não sabe, existiram reis e rainhas na África. A África é a África do Egito, daquelas pirâmides egípcias, dos faraós. E na África tinha muitos matemáticos, tinha muitos engenheiros, arquitetos, tinha ótimos agricultores que plantavam, que davam muitos frutos naquelas terras lá do Egito. Então, para a gente falar que os africanos trouxeram as técnicas de mineração e de agricultura. O que são técnicas de mineração e agricultura? A Europa é um continente frio. A África e o Brasil são lugares quentes. Então, os negros, eles sabiam como plantar para nascer aquilo que eles plantavam, eles sabiam como tirar o ouro lá da mina, das minas de Minas Gerais. Então, eles foram pessoas extremamente inteligentes, intelectuais, que trouxeram para nós muitas riquezas que até hoje a gente vive e usufrui de muita cultura africana, e que a nossa cultura é muito bonita e muito boa também. Então, o objetivo todo dessa escravização era o objetivo econômico. Qual que era? Os europeus, eles queriam dinheiro, eles queriam enriquecer plantando. Nessa época, a cana-de-açúcar era algo que dava muito dinheiro, eles exportavam, levavam lá para fora a cana-de-açúcar, e eles queriam enriquecer e não queriam pagar nada para essas pessoas que trabalhavam mais de 15 horas, alguns trabalhavam mais de 15 horas, não tinham lugares confortáveis para dormia nas senzalas, lugares amontoados, cheios de pessoas dormindo no mesmo lugar, não comiam direito, não podiam ir e vir, não podiam ir ali comprar nada, eles eram vigiados o dia inteiro, eles não podiam tentar fugir. Se eles fossem pegos tentando fugir, eles eram pegos, eles eram castigados, eles sofriam muito, alguns até morriam com esses castigos que eles colocavam os negros para passar. Então, pessoal, o dia 20 de novembro também é esse dia pra gente lembrar dessa data, desse tempo que existiu, uma data não, pra gente lembrar desse tempo que foi tão ruim que existiu e pra gente cobrar que a sociedade precisa dar as mesmas oportunidades, que até hoje pessoas negras ainda não conseguem ter as mesmas oportunidades. Para pessoas negras estudar é mais difícil, para as pessoas negras chegar nos lugares melhores e ter um bom salário e conseguir ter um bom estudo é mais difícil, porque até hoje tem pessoas que ainda julgam as pessoas negras pela cor da pele. Tem lugares que quando você chega a gente já sente o olhar de desvalorização, de pessoas que nos olham achando que a gente é inferior. A gente precisa questionar isso e pensar sobre por que até hoje só existe princesas. A maioria das princesas são brancas, né? A grande maioria das princesas são brancas. Por que a maioria dos heróis da Marvel são brancos? Por que é como se a beleza existisse só nos corpos das pessoas brancas? Então são coisas pra gente pensar sobre e pra gente questionar e pra gente lutar por uma sociedade que dê direitos para pessoas negras e para pessoas brancas. Tchau, precisando de qualquer coisa, estou à disposição, qualquer dúvida. Tchau, tchau.